Olá a todos, sejam muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ídolos Imortais. Notícia de última hora, notícia que acabou de sair nas últimas horas. Jorge Sampaoli não é mais técnico do Clube Atlético Mineiro, não é mais técnico do Galo. Anunciou saída, acabou a era Sampaoli, a segunda passagem pelo Galo. É uma notícia que praticamente já era esperada, depois que teve o jogo contra o Remo, empate em 3-3, uma situação que foi calamitosa, foi o pior público da Arena MRV, foi 16 mil pessoas no estádio somente, esse foi um dos piores públicos da Arena, e foi um jogo terrível, a defesa deixou toda aberta, toda cagada, o jogo foi realmente muito ruim, o time perdendo um caminhão de oportunidades, coisa que já vem acontecendo desde 2022 no Atlético. Se você pegar ali o ano de 2022, você vai ver que o time também perdia uma série de gols, perdia uma série de chances. Isso também aconteceu em 2023, aí vai passando os anos e continua a mesma coisa, parece que isso não é consertado, né? Essa efetividade ofensiva não é consertada no time do Galo, e defensivamente é pior ainda, né? O time consegue ficar pior a cada ano que passa. E o Sampaoli não conseguiu resolver essa situação, e aí, né, já era de se esperar que ele ia sair do cargo. Bem, durante esse início de ano, o Sampaoli mais empatou do que ganhou. Então o treinador não resiste ao início irregular da temporada e deixa o comando após apenas 2 vitórias em 10 jogos. Muito pouco, aproveitamento bem fraco mesmo. E o argentino deixou o comando do time nesta quinta-feira, após o empate e a sequência irregular de resultados neste começo de temporada, com apenas 2 vitórias em 10 jogos. E o comunicado do Galo ele foi realizado no começo da tarde desta quinta, e segundo o clube, após a reunião na cidade do Galo, as partes chegaram ao entendimento para o encerramento do trabalho. Para a partida diante do Itabirito, né, que vai acontecer pelo Campeonato Mineiro a última rodada, em Nova Lima, a equipe será comandada pelo auxiliar Lucas Gonçalves, que é o auxiliar fixo da equipe do Atlético, enfim. Então, cara, assim, eu vou falar a real com vocês, né? Eu sou torcedor do Galo. Eu vou ser bem sincero com vocês. Desde a final da Sul-Americana no passado, fica bem claro e fica bem evidente que nos últimos jogos o time não quer jogar no estilo do Sampaoli. Ou pelo menos tentou jogar, mas foi muito mal, tá? Talvez eu creio que mais uma vez a gente esteja queimando um treinador, né? Eu sei que a sequência não foi boa, o time não foi bem, mas a gente tem que pensar que esse time que tá jogando agora do Atlético é totalmente diferente do time de 2025. Porque o time de 2025 era um time que tinha jogadores horríveis, terríveis e ruins. Um exemplo disso era o Rony. Era Rony, Júnior Santos, nossa, terrível, que time ruim. Então, se tinha muitos desses jogadores, e agora a gente tem muito mais jogadores diferenciados que não estavam no elenco do ano passado, então eu acho que podia se esperar isso. Só que agora, a minha opinião com relação a esse trabalho é o seguinte: eu acho que nem mesmo os caras que estavam ano passado e que perderam a final da Sul-Americana, eles confiavam no treinador. Tá? E o Sampaoli, nos últimos trabalhos que ele teve, foi assim, sabe? Foi desse jeito. Até quando foi o Flamengo, que é muito melhor, mas muito, 10 vezes melhor, 1000 vezes melhor que o Atlético, ele também teve dificuldade. O trabalho dele foi uma porcaria, não foi bom. Ele também já tentou lá no Olympique de Marseille também. Você sabe o que deu também, foi uma grande porcaria. É um cara que tem dificuldade para continuação de trabalho. E aí, né, um Galo o meu time é maravilhoso. Ele vai lá, faz um contrato com multa rescisória, deixa ele ficar um ano aí, não sei o que, vamos fazer um trabalho longevo. Que mentira. Mentira, porque dirigente somente, cara. Dirigente de futebol brasileiro somente. Eles falam o quê? Não sei o que, nós vamos fazer um contrato aqui de 1 ano para dar continuidade no trabalho. Daqui 6 meses já tá mentindo, já tá demitindo o treinador
e tá mentindo para a torcida também, né? Enfim, então é assim que acontece, a verdade é essa. Enquanto o time não jogar bem, enquanto o time não tiver uma boa continuidade, uma boa sequência de vitórias, e além disso, mesmo se perder, mas estiver jogando bem, estiver jogando com qualidade, competindo, coisa que o Atlético não estava fazendo, cara, não tem como, velho. Você vai criticar, você vai botar pressão em cima do técnico, é isso aí que vai acontecer. Mas deixando claro, a culpa não é só do técnico, a gente também tem que falar da diretoria também, que é uma grande porcaria. A diretoria do Atlético também está muito ruim, tá? Está muito ruim. Não acho nem que as contratações desse ano foram foram ruins, né? Foram péssimas, igual foi a do ano passado, que foram horríveis. Mas a desse ano, eu acho que as contratações são até ok, mas ainda assim tá muito fraco, tá? Foi muito fraco. Eu acho que nesse trabalho de São Paulo a gente teve os jogos mais vexatórios da história do Galo, tá? Esse do Lanús, que pra mim foi a pior final da história que eu já vi, sul-americana, que foi a final assim que eu considero a pior final que eu já vi, tá? Foi pior que Santos e Palmeiras. Quem viu aquele jogo sabe do que eu tô falando. Foi pior que Santos e Palmeiras, aquela final que teve 1-0 com um gol de cabeça do Palmeiras no finalzinho no Maracanã. Foi pior que aquele jogo, cara. Foi pior que aquele jogo. E o Galo entregou o título pro Lanús e dane-se. Desde o início do jogo entregou o título pro Lanús, porque poderia muito bem se impor e ainda por cima vencer aquela partida e ganhar um título inédito para a história do clube, mas não quis, né? Não quis porque é assim mesmo, né? Esse time ultimamente vem fazendo isso, né? Jogou a final do Libertadores, jogou aquela porcaria, tinha chance de ganhar, com um a menos conseguiu perder, é incrível. Aí jogou a Copa do Brasil, Flamengo, tudo bem, mas o Flamengo tava mal. Aí foi lá e ressuscitou defunto, que é coisa que o Galo sempre faz, ressuscitar defunto. Aí ressuscitou defunto, não sei o que, etc. E é isso aí que acontece. O Galo ressuscita defunto, faz gracinha e no final não ganha nada. Então, vamos ver quem vai ser o novo treinador. A real é que eu nem sei mais quem vai ser, porque o Martim Anselmi iria comandar o time. Martim Anselmi agora tá no Botafogo. Então o Martim Anselmi ia ser contratado pelo Galo e não aceitou a proposta. Para você ver o nível que está o Galo. Ele não aceitou a proposta. E aí veio o São Paulo como plano B. Então, cara, sinceramente eu não sei quem vai ser não, cara. Se for Renato Gaúcho, me desculpem. Renato Gaúcho vai avacalhar com o Atlético também, tá? Cara, pelo amor de Deus, gente. Não dá não, cara. Se for Renato Gaúcho, não dá, velho. É mais uma vez cair na mesma situação. É como se estivesse contratando São Paulo de novo, só que brasileiro, cara. Não dá não, cara. Renato Gaúcho não dá, velho. Tem que contratar um cara que pelo menos o esquema tático dele, o estilo de jogo dele, seja consistente, tanto defensivamente quanto ofensivamente, igual o caso do Leonardo Jardim, do rival Cruzeiro, que, pô, o sistema defensivo dele era muito bom, o sistema ofensivo dele também, de contra-ataque e de ataque também era muito bom. Então a gente precisa contratar esse tipo de técnico, esse tipo de treinador. Não contratar esses caras argentinos que só tem dois estilos de esquema tático, né? Ou os caras ficam lá no ataque, ou os caras, eles tomam gol na defesa, né? É isso, é o esquema tático deles. O esquema tático dos argentinos é esse, é ficar lá no ataque, esquece a defesa, se o time lá pegar a bola, vai ter contra-ataque toda hora. É isso aí, é o esquema tático dos argentinos. Todos os argentinos desse jeito. O Milito, quando veio pro Galo, ele fazia exatamente isso. Aí ele viu que o time dele tava tomando muito gol e foi lá e tentou arrumar a defesa. Não funcionou e saiu do time. Aí ele, inclusive o próprio Milito, ele foi lá pro México, foi fazer a mesma coisa, funcionou no início, o time dele jogou muito, nem sei quem ele tá treinando agora no México, mas o time dele jogou muito e saiu do Campeonato Mexicano, né? Foi eliminado nas fases finais da Liga MX, porque, mano, o time dele só tem um estilo de jogo, que é esse, de pressionar lá no ataque, volta pra defesa e a defesa tá toda cagada. Defensivamente, esses técnicos argentinos são muito ruins, cara. Eles são muito ruins. O único que consegue fazer um sistema defensivo legal e jogar no contra-ataque é o Simeone. Até por isso mesmo que ele tá no Atlético de Madrid até hoje. Enfim, é o único que conseguiu sair dessa exceção à regra. Ele é exceção à regra. O Simeone é exceção à regra dos técnicos argentinos. Enfim. Mas coloca aí nos comentários, se você é torcedor atleticano igual eu, coloca aí nos comentários
O que que você pensa a respeito da saída do São Paulo? Se ele saiu no momento certo, se ele não saiu no momento certo, se ele tinha que continuar, dar continuidade no trabalho dele, se era muito cedo para isso, ou se você acha que já estava bom, que já estava ok, que já estava beleza. Enfim, comenta aí o que você pensa, qual é a sua opinião. Deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para receber mais vídeos como esse. Falou, tchau e até a próxima.